Olá, que bom estar com vocês nesta noite. Hoje o Anselmo está lá do exterior do Brasil, não é interior. Ele foi lá na divisa da divisa da divisa. Então, está participando lá da casa do paizinho, do painho, né? E está podendo estar com a família toda aí. Beth, também seja bem-vinda, querida. É bom estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos trabalhando no livro de Êxodo, e nesta noite nós vamos ver Deus levanta um libertador. Mas antes, eu quero dar uma olhada em Gênesis, a história da formação e do que é que aconteceu para chegarmos a um libertador. Jacó, isso está em Gênesis, no capítulo 28, dos versículos de 10 a 17. Vai falar sobre Jacó. Lembre-se que Jacó foge do seu irmão, que quer matá-lo, e vai para a casa do seu parente. E indo para a casa do seu parente, ele para em um lugar para dormir. E lá ele tem uma visão, tem um sonho, e nesse sonho, então, ele vê o Senhor, e quando ele vê o Senhor fala com ele, dizendo: Eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Toda a história começa de já estar na terra prometida. E vai sair desta terra prometida por causa da fome. E eles vão, então, para o Egito, são muito bem recebidos no Egito, porque José era o governador do Egito, de escravo, se tornou governador por ter revelado o sonho do faraó, e não só revelado o sonho do faraó, mas mais do que isso, mostrou o plano, como sair deste terrível sonho que o faraó teve. E então ele é elevado ao posto de governador de todo o Egito. E ele então se torna um exímio e hábil administrador, fazendo com que as riquezas do faraó se multiplicassem nestes 14 anos, que é o período dos 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Mas, tendo morrido todo mundo que conhecia José, o povo vai se ver agora numa situação diferente. Ele vai ser escravizado. E ele vai ficar escravizado por 400 anos. E quando ele está aí nessa escravidão, os egípcios começam a realmente fazer de tudo para exterminar esse povo, porque o receio era que eles se unissem e viessem, então, a ser dominados pelos escravos nesta situação. Então, esse é todo o pano de fundo. E então, agora, todo mundo, como vimos na lição passada, está morto e agora eles estão vivendo uma nova realidade, que é a realidade da escravidão. E foi escolhido o texto áureo, que está em Êxodo, no capítulo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. É interessante que a experiência de Moisés com Deus lhe dava toda a garantia. Mas agora Moisés vai ter que passar esta situação para o povo. E agora não é o que ele viu, é como ele viu. E então, a primeira coisa que nós queremos que saiamos compreendendo nesta lição
a importância de Moisés como um escolhido de Deus para tirar Israel do Egito. Nós devemos lembrar que todo o tempo de preparação levou 80 anos. E agora ele vai ter uma missão de 40 anos à frente. E não é para ser 40 anos, se torna 40 anos pela rebeldia, o pecado do povo, que está sendo abençoado, que está vendo Deus agir durante o êxodo, e tudo isso vai acontecer, e por isso que a viagem se torna uma viagem de 40 anos. O que eu gostaria que vocês tivessem em mente é que a gente tem que tirar algumas lições, porque uma das frases de estar vivendo aí mais ou menos 50 anos dentro da igreja é: eu não tenho capacidade. E eu espero que na lição de hoje nós possamos perceber algumas coisas para a nossa vida e ter essa compreensão. Moisés vai nascer num dos períodos mais negros da história do Egito, quando é sacrificado todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Então, não eram os que estavam nascendo, era além dos que já tinham nascido e tinham 2 anos para baixo, essas crianças são todas sacrificadas, porque era uma forma de frear no futuro essa expansão do povo de Israel dentro do Egito. Então, eu gostaria muito que você tivesse isto na sua mente. Mas a minha pergunta é: por que Moisés? E aí eu queria que você, em poucas palavras, me mostrasse o que você tem de pensamento sobre por que Deus vai escolher um escravo, e esse escravo tem a sua história toda mudada, a ponto da gente ficar perguntando por que tudo isso acontece. Eu já ouvi muitas argumentações a respeito ao treinamento que Moisés teve por fazer parte da realeza no Egito, ah, por conta do aprendizado que ele teve lá. Mas eu quero lembrar que tudo isso que ele teve lá foi descartado. A cultura que ele aprendeu, Deus falou, não, vocês não vão agir como agiam os egípcios. Aí o pessoal fala, mas e a língua, a literatura, a escrita hebraica e a escrita egípcia são completamente diferentes. Então, eu não diria que foi por isso. Eu diria que foi simplesmente porque Deus conhecia o coração de Moisés, antes mesmo de Moisés nascer. E por ele saber como ele agiria, então ele o escolheu para ele liderar o seu povo. Mas mais do que isso, também eu vejo que Deus escolheu um homem como Moisés, porque ele tinha tantas limitações que era para deixar bem claro que quem iria fazer todas as coisas seria Deus. Deus faria através dele. Até mesmo a questão da fala, ainda assim Deus faria tudo através dele, ou seja, é Deus e não Moisés. Obrigado, pastor Cristiano. Alguma outra visão? Uma das coisas que nós vamos perceber na hora quando Deus prepara um líder, eu vou entrar mais detalhadamente, mas o ponto alto é o coração. Mas esse coração é treinado em todas as etapas. Nenhuma etapa é desprezada. Por exemplo, Moisés é filho de Joquebede e, ao nascer, teve a
a oportunidade de ser criado e ensinado por sua mãe. E nós já vimos isso na lição passada, aonde a instrução da criança fez toda a diferença na vida de Moisés. Moisés, quando vai viver no palácio, ele vê toda a riqueza, vê toda a cultura, vê todo o ensinamento. Ele era um príncipe. E como príncipe, ele tinha toda esta situação de usufruir. Mas isto tudo ele despreza quando percebe o sofrimento dos seus irmãos, da sua nação. E então ele despreza toda a riqueza do faraó, que a gente tem que ter algumas compreensões. Nós nos aferramos tanto às coisas do nosso dia a dia que nós nos esquecemos que somos peregrinos aqui. Muitas vezes a gente valoriza algumas coisas que essas coisas não deveriam estar sendo valorizadas. Mas a gente valoriza essas coisas acima de coisas que deveriam ser mais permanentes na nossa vida. E é isso que não acontece com Moisés. Ele despreza esta visão do ter tudo para poder se condoer deste povo. Mas ele, então, foge agora para que ele não viesse a ser morto, porque na concepção dele, ele não era egípcio. Ele se tornara um egípcio porque a mãe dele o adotou. E é isso que a gente tem que ter em mente. Então, eu não sei se vocês se recordam de um texto aonde Paulo é chicoteado e lançado na prisão, e então ele diz, depois de estar na prisão e ter sofrido tudo, eu estou aqui sem julgamento, que é direito meu, porque eu sou de nascimento romano. Quando ele declara isso, todo mundo treme, porque você chicotear um romano era crime de morte. E então a pessoa que mandou chicoteá-lo diz: mande ele sair rapidamente da cadeia. E então Paulo exige que ele venha tirá-lo, para reconhecer que ele cometeu uma das grandes besteiras da sua vida. Então, isso tudo, não o texto que eu estou citando, mas um episódio, só para você ter em mente, Moisés mata um egípcio. E então, nesta situação de matar um egípcio, então, ele agora, quando se vê descoberto, ele foge. Mas, ao fugir, ele simplesmente está seguindo um plano que ele não sabia que era de Deus. Até que ele vai ser convocado. E isso que é impressionante nesta convocação. Deus só pode convocar a Moisés porque Moisés tem ciência de quem é Deus. E aí eu quero lançar um segundo momento. Será que hoje nós temos consciência do que é Deus em nossas vidas? Então, aí está a bola com vocês. Como que você se sente ciente desta presença de Deus na sua vida? Olha, tem um negocinho chamado aí microfone que você pode apertar e abrir, tá? Ele funciona.
Olha, pastor, eu acho que sentir a presença de Deus na minha vida foi através da minha transformação, né? Do que Deus fez na minha vida. Porque chegou um momento na minha vida que nem eu mesmo acreditava mais que minha vida pudesse ser transformada. Então, a minha transformação, o que Deus fez na minha vida hoje, eu acho que foi a presença dele, né? Só ele pode fazer isso na minha vida. Obrigado, Anselmo. Pode falar, Beth. Eu acho que a proteção, assim, a proteção divina de Deus e o Espírito Santo, que quando a gente está fazendo qualquer coisa assim que não é do agrado de Deus, o Espírito Santo toca no nosso coração, e eu acho que é aí que existe a nossa mudança e a transformação. É através do Espírito Santo, na minha vida, né? Que eu acho, a partir da hora que você está em oração, você se liga em Deus constantemente, numa única oração. Igual ontem eu evangelizei umas 2 ou 3 pessoas falando de Deus, que realmente a gente está ligado, e as pessoas me falam assim: Beth, como que você consegue ter um sorriso no rosto com tantos problemas? E o nosso grande Deus que eu tenho? Como que não tem transformação? Igual eu falo com o Kleber, que ele está aqui do meu lado, está assistindo também, né? Eu falo para ele, minha transformação veio assim, de um milagre de Deus, assim, do Espírito Santo, ele me tocando no meu coração, e aí eu vejo a transformação e a proteção de Deus. Uhum. Obrigado, irmão Beth. Nós estamos acompanhando esse episódio da Bíblia que está sendo projetado na Record. E ontem, então, foi o episódio sobre Judá e seus filhos. E aí é onde os 2 filhos de Judá morrem. E Deus os mata, né? O texto bíblico diz exatamente isso. Deus mata os 2 filhos de Judá. E, ao terminar isso, essa discussão se estendeu por muito tempo entre eu e Emilce. E mais do que nunca, nós tivemos condição de estender o nosso pedido a Deus e a nossa gratidão a Deus por suas misericórdias. Porque, sem dúvida, meus pecados, e a Emilce também citou isso, os pecados dela, já nos teriam levado a morrer, se estivéssemos vivendo naquele tempo. Porque, mesmo não querendo desagradar a Deus, nós desagradamos com esses pecados que são cometidos. E a gente tem que entender que essa consciência de Deus em nossa vida, ela precisa ser muito mais do que perceber Deus agindo em algum momento. Deus é fiel. Mas a questão é o quanto eu sou fiel a Deus. E o quanto eu luto para ser fiel a Deus. E esta é a situação que Moisés vai ser trabalhado nessa compreensão. Pastor Cristiano, não levantou a mão, pois não? Eu ia participar daquela pergunta que Pode falar. O senhor falou. A percepção de Deus na minha vida hoje, né, eu vou falar como que é hoje, vai muito pelo que a Beth citou, né, primeiramente, que é justamente a ação do Espírito Santo,
A mídia, às vezes, gosta de escutar algumas pregações, de escutar alguns textos bíblicos, e é impressionante como, naquele momento, Deus fala sobre algo que eu estou fazendo ou algo que eu preciso fazer. Algo de novo, algo a corrigir, ou algumas vezes até alguma aprovação em algo. Será que nesse caminho que estou seguindo está correto? E aí vem Deus e confirma alguma dessas questões, né? Então, essa é uma das formas que eu tenho percebido. Outra forma, e nós passamos aqui em casa um período de isolamento por conta da Covid, estamos passando, então a gente não tem muita apreciação do lado de fora, a não ser pelas janelas. Como a gente mora em um andar alto, então várias e várias vezes do dia eu acabo contemplando a natureza, que é uma das coisas que eu gosto de fazer. E ali, mais uma vez, Deus me lembra da sua presença quando a gente vê as coisas criadas, né? Ah, o que às vezes até deveria me envergonhar, porque eu deveria ter consciência da presença de Deus constantemente o tempo todo, porque é isso, né? Mas em alguns momentos, de fato, eu não me lembro da presença dele, e aí ele me lembra destas formas que eu citei aos irmãos. Eu quero usar uma figura que parece que nós estamos nos conectando a Deus como a gente está se conectado com o celular. A gente sabe que, se não houver a alimentação da bateria, em algum momento nós vamos ficar sem comunicação. Não importa que o sinal esteja forte, não importa que você esteja numa área de cobertura muito boa, acabou a bateria, acabou. E muitas vezes, nesse tempo que nós temos de bateria, e foi interessante, a lição passada, eu terminei com 2% de bateria. Eu não percebi, eu deixei o celular carregando durante a tarde, e eu simplesmente não conectei à força. E então eu tinha certeza de que estava carregando, e que estava carregado e que eu teria bateria para fazer toda a aula. E essa é a questão. Muitas vezes a gente confia nas coisas que a gente está fazendo, mas a gente esquece que a gente precisa confiar mais em Deus, estar mais dependente de Deus. Seria muito bom se a gente estivesse permanentemente ligado a uma fonte. E essa fonte seria Deus em nossa vida. Aí nós não teríamos mais nenhuma preocupação. O que leva Moisés a ser convocado, num primeiro instante, é a sua curiosidade. Ele sabe que lá é o monte de Deus, e essa curiosidade o leva até a presença de Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 3, versículo 4 e 5. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. E respondeu ele. E então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. A minha primeira pergunta é: o que faz ser terra santa? A presença de Deus. A presença de Deus. Era para responder, não, né? Era sim. Como que não era para responder? A presença de Deus, mas você já observou isso, Cíntia, que não é isso que as pessoas estão pensando? Na nossa cidade, em São Paulo, tinha lá um templo que estava templo que contém a glória de Deus. E Deus mesmo pergunta: pode alguma coisa ser construída na terra que possa me conter?
se tudo que foi feito por mim? Então, são questões que a gente tem que estar trabalhando na nossa mente e no nosso coração. Eu vi rapidamente que algumas pessoas levantaram a mão. Pois não. Eu ia comentar, gostei dessa citação que o senhor falou sobre ligados na fonte. Ah, a gente tem o mau hábito de ir aos domingos na igreja justamente com um pensamento de recarregar. Eu vou para a igreja porque eu vou recarregar, né? Pensando justamente na bateria. E aí pensa, tá, mas como que a gente consegue, então, estar ligado na fonte ao invés de estar ligado na bateria? Como que vira essa chave? E aí eu vou lembrando dos nossos apóstolos ali, dos missionários do primeiro século, não só os apóstolos, mas aqueles que acompanhavam eles, que eles estavam ligados na fonte por um motivo. Eles estavam em missão. E por eles terem a percepção que eles estavam em missão, eles percebiam, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho condição de fazer isso. E vai ser só no poder de Deus que dá para fazer isso. Então, pelo fato deles estarem em missão, eles percebiam a incapacidade deles. E aí, então, eles perceberam, tem que estar ligado na fonte. Eles não pensavam desse jeito, né? Porque não tinha fonte, bateria na época, mas eu tenho que estar ligado na fonte o tempo todo. Uhum. Moisés, ele se vê dessa forma também. Tanto que tem um único momento na história que ele se desliga da fonte, que é o momento que ele bate com o cajado na pedra, lá com força. Isso a gente deve ver isso mais para frente, né, alguns capítulos mais à frente, que é o momento que ele vai na força dele e não no poder de Deus. Aí ele se deixa levar pelas emoções dele. Mas o tempo todo ele olha para a missão e o tempo todo ele lembra dessa conversa que Deus está tendo com ele, falando, eu não tenho condição, realmente é no poder de Deus. É o Senhor que mandou o povo, agora o que eu faço? O tempo todo ele olha para Deus e fala, o que eu faço? Né? Então, acho que nós não estamos vivendo em missão. Uhum. E aí a gente, por não estar vivendo em missão, a gente entende, não preciso de Deus agora. Realmente, você não está usando do poder dele, então você não precisa do poder dele. E aí a gente o tempo todo fica recarregando a bateria ao invés de estar ligado na fonte. Exatamente. Eu acho que, voltando a esse episódio, a bateria deveria servir para nós como serve no carro. Logo depois de dar a partida, a bateria deixa de ter a função de mandar força para o carro andar. E, pelo contrário, enquanto o carro está em movimento, a bateria está sendo carregada permanentemente. E a gente está andando com a força da conexão do motor. E se nós estamos na força desse motor, a gente tem que entender que a nossa comunhão com Deus deveria ser algo muito constante. E toda a base de retaguarda que já foi formada na nossa vida sempre serve para dar o primeiro start na manhã. Eu tenho sempre na minha mente ao acordar, e agora o acordar é por volta de 5h30, porque é quando o sol bate na janela, né? Então, para mim, acordar essa hora está sendo uma rotina, né? E aí, então, eu sempre digo, é um presente de Deus que eu passo a receber nesta manhã. E a missão dele para este dia é que eu me alegre. E eu, em me alegrar, eu posso simplesmente agir para com todas as pessoas com essa alegria que vem de Deus através da minha vida.
E é isso que agora Deus vai trabalhar com Moisés e vai dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é terra santa. O que eu gostaria que você entendesse é que este aspecto deixa de existir, porque não é o local, é sua vida. Você agora é templo de Deus. Deus habita em você. E a ordem de Deus para mim e para você é ser de santos, porque eu sou santo. Então, você tem que estar o tempo todo respondendo uma indagação. O quanto eu permaneço conectado, ligado ao meu Deus. E é isso que nós vamos aprender com Moisés. Eu não sei se você tem essa compreensão. Lidar com pessoas é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque o problema que a pessoa está vivendo neste momento é o maior problema do mundo. Você já imaginou todo mundo se queixando porque não tem isso, não tem aquilo outro, não tem aquilo outro? Jetro, quando vai visitar Moisés pela primeira vez, ele vê Moisés tratando de todos os casos. E ele fica de manhã até o final do dia ouvindo casos. E ele diz: Moisés, isso não é sábio. Você fica o dia inteiro ouvindo todo mundo, sendo que a maioria dos problemas nem era para chegar até você. Então, por que você não levanta pessoas idôneas para que eles julguem de 10, de 100, de 1.000, e você trate apenas dos casos como se fosse da Suprema Corte, que hoje no Brasil a Suprema Corte já não está tratando de coisas de Suprema Corte, está tratando de coisas absurdas, né? Como um roubo de uma peça de um supermercado chegar na Suprema Corte. Isso é um absurdo, né? Não era para nunca chegar lá, mas está chegando, porque está deixando de tratar das coisas que são de competência dela e está aceitando se meter em várias situações que não era para estar se metendo. Então, nós temos que ter em mente que Deus está trabalhando agora conosco e está nos dando direção e sabedoria, dizendo: este lugar, sua vida, é santo. Mas Deus vai trabalhar com Moisés e vai dizer no versículo 12, eu vou pedir que leia para mim 12, 13 e 14, do capítulo 3. E disse: certamente eu serei contigo, e isso terá por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for, os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? 14 também? Isto. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Uma das coisas importantes quando Deus nos convoca, a promessa dele é: eu estarei com você. Nestes 62 anos, caminhando para 63 anos de vida, desde o momento que eu coloquei minha vida nas mãos do Senhor, eu não posso dizer que em algum momento eu me senti só. Como
ele está dizendo para Moisés, ele diz para todos os seus filhos. Não importa em que lugar eu esteja, Deus ali está. E esta é a grande bênção de termos um Deus presente conosco o tempo todo. Nas madrugadas, quando eu perco o sono, eu passo conversando com ele. Porque a maior bênção que a gente tem é ter um Deus, ter um amigo que a gente fala. Eu nunca me esqueço de uma irmã, que não sei quem é essa ovelha, que me ligou de madrugada e disse: pastor, você estava dormindo? Eu falei: sim, nesta hora eu sempre estou dormindo. É que eu não estou. Então eu fiquei pensando aqui, para quem eu vou ligar? Vou ligar para o pastor. Então, pastor, vamos conversar? Eu falei: agora é hora de dormir e eu vou dormir. Só que eu não sei quem foi a irmã amada que ligou para mim. Entendeu? Por quê? Não é porque você perde um sono, você vai acordar uma outra pessoa para fazer a sua companhia da sua noite acordada. E esta é uma questão que não existe com Deus. Ele nunca está dormindo. Então, não importa de dia, de noite, não importa em que hora você pode falar com ele. E ele quer, ele deseja falar com você. Ele quer te ouvir. Então, esta é a grande bênção de termos um Deus que está conosco. Mas agora, ele vai dizer algo muito importante. Deus vai à frente. E é isso que ele diz em Isaías 45, 2. E ele diz assim: eu irei adiante de vocês e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancas de ferro. Eu vou à frente. Eu vou livrando o caminho para que você possa passar de uma forma tranquila por todos os obstáculos que tiverem na sua frente. E esta é a grande bênção de que Deus não só está conosco, mas na grande maioria das vezes, nas batalhas espirituais, ele vai pelejar por nós. E aí ele também vai nos dar sabedoria. E é isso que está dizendo o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração com sabedoria. Deus quer que os nossos dias se tornem experiências que nos ensinam. Eu vou colocar uma coisa que vai mexer com vocês. Quem aqui é ansioso? Levanta a mão. Muito bem. A nossa ansiedade está ligada a quê? Ao Deus que não trabalha na nossa vida? Há coisas que nós não acreditamos que ele possa fazer? Ou situações que nós não aprendemos as lições? Eu me pego, não sei como é com vocês, eu me pego ansioso em algumas coisas que Deus na minha vida já respondeu, já resolveu milhares de vezes. Mas eu nunca estou ansioso por causa de dinheiro. Nunca.
porque eu sei que Deus está no controle. E quem me sustenta é Ele desde o momento que eu fiz o acordo com Ele. Eu vou cuidar das tuas coisas e o Senhor vai cuidar da minha vida. Então, eu não me preocupo com esta situação. Eu só quero estar vivendo uma vida onde eu tenha certeza que estou me metendo em situações que Deus aprova. Se Deus não aprova, eu não vou me meter. E se eu me meter, eu vou me dar mal. Então, é muito importante nós termos em mente que Ele quer trabalhar conosco desta maneira. Mas eu me pego ansioso, e eu sei que isso é pecado, muitas vezes por coisas que Deus 3 meses atrás resolveu, 7 meses atrás resolveu, e eu agora vou passar pela mesma situação e ainda tenho dúvidas sobre como vai resolver o problema. Então, é muito importante que você comece a trabalhar na sua vida entendendo algumas coisas. Deus é fiel e Ele prova que Ele é fiel. E se eu depender de Deus, eu vou experimentar a cada momento o seu controle. E é isto que Moisés vai nos ensinar todos os dias. Todos os dias Moisés vai nos ensinar isso. E Moisés tinha um coração longânimo. E essa longanimidade de Moisés é algo que é muito mais notório quando Moisés não está presente. Ele não está sendo bombardeado por todas as questões. Moisés, quando sobe no monte e vai receber as tábuas da lei, ele lá estava em íntima comunhão com Deus. E quando ele volta, a sua primeira ação é de quebrar as tábuas da lei. Mas a sua segunda ação é de pedir a Deus por esse povo que era rebelde. Clamar, dizendo, Senhor, o Senhor liberta e o Senhor extermina teu povo. O que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto? Então Moisés conversa com Deus o tempo todo, porque ele sabia que Deus ia à frente. Mas é uma coisa que nos assusta, e o pastor Cristiano já colocou isso, Moisés acerta o tempo todo. Mas Moisés, quando Deus diz toque na rocha, ele vai e fere a rocha. Você pode elaborar N coisas, mas eu quero te dizer, este ato de ferir a rocha leva Moisés a não entrar na terra prometida. Então, nós temos que entender a despeito de Deus estar o tempo todo com Moisés. Ele espera que Moisés viva para ele o tempo todo. E esta é uma das questões que nós temos que ter na nossa mente. Hoje eu estou sendo pastoreado e tenho muita alegria de ser pastoreado pelo meu filho. Mas se há uma coisa que eu faço, é colocar ele diante do altar de Deus. Porque eu conheço sua vida, conheço seus temores, conheço suas necessidades e sei do seu coração e do seu desejo. E por saber destas coisas, é que a gente tem que colocar o nosso líder, aquele que nos apacenta, o tempo todo diante de Deus, para que em algum momento ele não se encontre reprovado. E isto não é uma coisa tão difícil de acontecer. Por isso que sustentar o seu líder espiritual
é algo que é muito importante. Gênesis 28, verso 15, Deus vai ainda dizer: eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra e não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Esta frase, esse texto, está sendo prometido ainda antes de uma nação. Está sendo dito a Jacó, que muda o seu nome para Israel. E quando está sendo dito estas coisas, está sendo dito porque vai se tornar o povo de Deus. Um povo que muitas vezes é rebelde, mas um povo que vai aprender a depender de Deus por causa da sua opressão. Mas é interessante você ver eles sendo castigados durante 400 anos, mas quando eles são libertos, eles ficam com saudade por estarem junto a panelas de carne. E é com isso que Moisés está dizendo: por que eu fui lá libertar vocês se vocês estavam no bem bom? Por que vocês clamavam a Deus se vocês não queriam sair de lá e ir para um lugar onde Deus vai mostrar? Então é muito importante que você entenda a missão que Deus coloca agora na mão de Moisés. Vamos ver o texto de Êxodo 3, começando no versículo 7 e indo até o versículo 10. Então o Êxodo Senhor 3, de disse, 7 a 10. então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Então veja que a missão era chamar Moisés, que foge do Egito, para voltar e enfrentar o faraó. E a promessa é: eu estarei com você. Mas não era só isso. Moisés, quando se vê essa pessoa que é do povo de Israel, ele foge. Então, ele vai enfrentar uma nação que está dizendo: você nasceu aqui e você não viveu o sofrimento que nós estávamos sofrendo. E agora você vem como a pessoa que vai nos libertar. Então, vamos ver agora como Deus vai trabalhar nesta questão do preparo desse líder. E isso é muito importante, que eu gostaria que você tivesse isso em mente. Ele começa a trabalhar em Êxodo, no capítulo 2, verso 9. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente para mim, e lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque tirei das águas. Então, veja, o primeiro trabalho da formação da vida de Moisés foi conhecer Deus através do seu pai e da sua mãe. Nós já tratamos desse episódio lá atrás, na lição da semana passada, e não vou voltar a esta situação. Mas eu quero só tocar na tecla novamente. Pais, não desperdice esse tempo
de Deus na vida dos seus filhos. Eu quero dizer a você que esta pandemia se tornou algo que foi uma batalha, uma guerra dentro do lar, para quem não soube aproveitar, mas para quem sabe aproveitar, se tornou uma oportunidade de ouro. Foi mais tempo com a esposa, mais tempo com o marido, mais tempo com os filhos, mais tempo com os irmãos. Depende como vocês trabalharam, vocês cresceram. Depende como vocês viveram, vocês até criaram barreiras entre vocês. E essas barreiras não eram para não pegar a Covid. Essas barreiras foi porque vocês deixaram de se importar com a pessoa mais importante que está do seu lado. Então, é muito importante termos isto em mente. E tendo Moisés passado por esse tempo de conhecer a Deus e esse tempo de instrução no Egito, tudo isso vai agora trabalhar com Moisés na próxima etapa dos 40 anos, de poder contemplar aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. E ele pôde viver junto a Jetro, seu sogro, de uma maneira humilde. Porque eram pessoas que moravam em tendas e que viviam no deserto. Então, é algo que a gente precisa ter em mente, que Deus está trabalhando conosco e está nos equipando o tempo todo. No meu tempo de estudo, eu fiz tudo que era possível de curso técnico. Eu fiz mecânica, eu fiz elétrica, eu fiz desenho mecânico, desenho elétrico, eu fiz contabilidade, eu fiz artes, e aí eu ficava perguntando onde é que eu vou usar todas essas ferramentas. E uma das coisas que eu tenho passado para as pessoas que eu converso, nunca perca a oportunidade de crescer através do estudo. Né? Nesse período da pandemia, meu filho se associou comigo para fazer cursos da Conquer. E havia uma possibilidade de fazer até 6 cursos e se formar nesses cursos. Eu tenho os meus 6 certificados de completar todos os cursos nesse período. E, ao terminar isto, então, eu conversei com a minha esposa, disse assim, eu quero falar com a Cíntia para ver se ela leciona inglês para nós. Aí a Emílio falou, você vai estudar inglês? Eu falei, eu vou. E então, nós conversamos com a nossa filha e ela hoje é a nossa professora de inglês, né? Ela diz, isso me surpreende, você tinha uma aversão de estudar inglês o tempo todo e agora você está estudando inglês. Por quê? Não é por quê. A minha mente tem que estar trabalhando. Eu tenho que estar crescendo. É uma necessidade de você ir à frente e aprender coisas novas, porque senão você para. E se você para, você enterra. E é isso que a gente tem que ter em mente, que isto serve na vida profissional, na vida material, mas também na vida espiritual. E eu gostaria muito que você entendesse isto que Deus está propondo nesse relacionamento de formar. Por isso, agora, Moisés, lá no deserto, vai cuidar de ovelhas. Ovelha exige do pastor um cuidado permanente.
porque ela não sabe como beber, a ovelha tem uma perna fraca, e se ela entrar com o corpo na água, ela morre afogada. A sua perna não sustenta o pelo molhado. Então, o pastor não pode levar ela num lugar onde ela vai encharcar o seu pelo e vai ser arrastada pela correnteza. Mas também a ovelha não sabe escolher o alimento. E é o pastor que tem que separar o local para ela se alimentar. E é isso que Moisés, agora, em se tornar o líder do povo de Israel, também percebe isso, mesmo Deus estando à frente como uma coluna de fogo, como uma nuvem durante o dia, ainda toda a carga desta nação estava sobre os ombros de Moisés. E ele, então, vai sendo trabalhado aonde o único local que ele descarrega todo esse fardo e esta emoção está escrito em Êxodo 3, versículos 6 e 7. Veja que Deus vai libertar eles, já lemos isto, vai libertar eles lá do Egito e vai colocar sob os cuidados de Moisés. E é isso que agora a gente precisa entender quando estamos nos sentindo, sendo convocados por Deus, entendemos que é Ele que vai trabalhar conosco. E aí eu separei um texto que eu gostaria que fosse lido agora, que está em Juízes, no capítulo 6, versículo de 14 a 16. Juízes 6, de 14 a 16. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, eu lhe dei. Alguém continua aí. Desculpa, irmãos, acho que eu não vou conseguir. Até o 17, por favor. Continuando. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me o sinal de que és tu que estás falando comigo. Muito bem. Temos que olhar quem é esse Gideão. É conhecido como homem medroso e covarde. Qualidades que Deus não aprova num líder. Mas Deus chama ele. E quando Deus o chama, ele só precisa ter a certeza que Deus estava com ele. E quando ele convoca o povo de Israel para a batalha, vem 23 mil homens. Ele se sente tremendamente protegido. Com esse povo, eu derroto qualquer adversário. E Deus, então, olha para ele e diz: tem muita gente. E depois de estar dispensando, sobram 300. Agora vocês vão pelejar, porque vocês vão saber que eu que vou dar a vitória. Queridos, Deus
quando chama, é Ele que vai nos capacitar. Não importa o que temos na mão, Ele vai tornar isto útil para realizar a obra dele. O que você só precisa permitir é ser capacitado por Deus. Nós vimos na lição de hoje Deus trabalhando na vida de Moisés, preparando ele e estando com ele para se tornar o libertador de Israel. Mas Moisés não só é essa pessoa que se coloca diante de Deus, mas como Moisés, aquele que forma uma liderança em condição de manter esse povo de Deus trabalhando para que a obra seja completada. Aqui está um grande desafio para mim, para o pastor Cristiano e para todos os demais pastores e todas as demais igrejas. Quem estamos capacitando? Eu estou gostando de ver que na nossa igreja nós tínhamos o irmão Samuel, que era o tesoureiro. E aí veio o irmão Márcio, que assumiu a tesouraria. E que agora entra para ser treinado o irmão Raul. Então está sendo elaborada uma liderança que vai poder fazer isso. Durante todo o período que eu estive na Jerusalém, eu tive 2 tesoureiras, Márcia e Neuza, que, por acaso, continuam sendo as 2 tesoureiras da igreja até hoje. Só que, se você perguntar quem está sendo preparado para ser treinado, a gente pensa que elas vão ser eternas. E precisa ser capacitado pessoas para poder fazer a obra de Deus. Então, Deus te chamou para realizar uma obra na igreja? Isto é sim, isso é não. Se Deus te chamou para realizar uma obra na igreja, a minha pergunta é quem você está treinando? O pastor Cristiano não pediu para mim treinar ninguém. Quem disse que o pastor Cristiano pediu? Tem que pedir. Lembre-se, você é o fazedor de discípulos. Então faça. Chame alguém e comece a trabalhar com ele. E aí você vai fazer com que a tua igreja tenha uma liderança. Pois não, pastor Cristiano? Uma das coisas interessantes de você treinar alguém para estar à sua frente é o quanto você de fato aprende. Porque para você treinar, você então tem que refletir sobre tudo que você tem feito. E aí você vai seguir e entender 2 caminhos. Ou esse caminho que eu estou fazendo, ele não está certo porque eu não estou conseguindo ensinar, ou às vezes eu não tenho clareza do que eu estou fazendo, então eu preciso aprender um pouco melhor para poder ensinar. Geralmente quem ensina, quem discipula, aprende muito mais do que a quem está sendo ensinado. Então, quando a gente se nega a fazer isso, você não está fazendo um mal somente ao ministério onde você está servindo, ou também a uma pessoa que pode assumir. Você está fazendo um mal muito pior a você, que você está deixando de crescer. Você está deixando de aprender e você jamais, você pode sentar nas melhores universidades, fazer os melhores cursos, você jamais vai aprender como um professor, como um discipulador aprende. Porque aquele que precisa ensinar tem que aprender muito mais. E ele tem um compromisso muito maior. Então, por isso que vale a pena
a nossa liderança é ciente disso, vale a pena você sempre ter alguém junto com você, para você poder capacitar e você crescer com tudo isso. Amém. E eu espero que você, tendo aprendido nesta noite como Deus trabalhou na vida de Moisés, você possa ter mais confiança em saber que Deus que está te chamando, Ele também vai te capacitar. Ele vai te sustentar e Ele vai te dar sabedoria em realizar a obra que Ele está confiando a você. E você se sentirá uma pessoa tremendamente abençoada e realizada por Deus. Queridos, essa é a nossa lição de hoje. Esta lição vai continuar na próxima semana, se Deus assim permitir. Moisés enfrenta o faraó. Todos esses 80 anos agora vai ser colocado à prova, com ele trabalhando com o faraó e Deus endurecendo esse coração do faraó porque não quis deixar. Então Deus iria mostrar ao povo do Egito que Deus iria libertar com uma mão forte para que os adversários de Israel temessem antes deles começarem a viagem. Então, que Deus esteja aplicando a sua palavra em nossas vidas. Eu vou pedir ao pastor Cristiano que possa, então, encerrar com uma oração. Quero agradecer a aula ministrada, pastor Salve Júnior, que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento que nós temos de aprendizado, ouvindo da tua palavra e também aprendendo de ti. Obrigado pela vida do teu servo, que se coloca diante de ti, diante de nós, para ministrar aquilo que o Senhor tem ensinado ao seu coração. É aquilo que ouvimos neste momento, possamos colocar em prática em nossas vidas, e assim como Moisés também, ó Pai, realizar a missão que o Senhor tem colocado em nossos corações. E com isso, Senhor, entendermos e vermos a tua presença constante nas nossas vidas. Tudo isso nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Lembrando, nós neste domingo estamos retomando as nossas programações presenciais. Você que está assistindo essa aula agora no domingo pela manhã, também pode estar conosco presencialmente na Escola Bíblica Dominical. Neste domingo eu estarei ministrando a lição à classe dos adultos, a classe geral. Também teremos o nosso culto presencial pela manhã e pela noite. De manhã, 10 horas e 30 minutos, à noite, às 18h30. Deus abençoe sua vida. Esteja conosco para louvar e adorar o Senhor. Um abraço a todos. Obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Tchau, vocês.